Olá pessoal, continuando aqui então nosso treinamento e aqui nós vamos falar das características, mais algumas características desse equipamento que são diversas marcas, diversas marcas e diversas características específicas entre essas marcas. Mas uma questão que fica aqui sempre para a gente é o modelo, a característica de algum entre as marcas tem muitas vezes uma relação muito forte com as medidas geométricas, Ou seja, elas possuem tamanhos diferentes de máquinas de caçamba e muitas vezes até de rodas e tudo mais. Então você tem equipamentos menores para situações ali do dia a dia, situações mais simples, até equipamentos monstruosos, enormes, para situações aí, talvez na mineração, a gente possa dar um exemplo com relação a isso. A pá carregadeira, ela usa o sistema da lei de Pascal, onde é um princípio hidráulico. Comentei isso, se não me engano, no módulo anterior, e eu vou deixar vídeos aqui para esclarecer isso para vocês aí. A utilização das pás carregadoras de forma generalizada fez com que esse tipo de equipamento evoluísse de uma forma muito rápida, existindo hoje pás carregadoras de grandes capacidades. As pás carregadoras montadas sobre pneus apresentam certas vantagens e certas deficiências de operação, se comparadas à de esteira. Aquilo que a gente conversou também anteriormente, você vai ter que avaliar o local, o tipo de piso, de solo, quando eu uso de roda, quando eu uso de esteira. Isso faz parte ali da avaliação, da análise de risco, análise pré-trabalho e do ambiente. As vantagens residem na velocidade de deslocamento da máquina, o que resulta em grande mobilidade, bem como a possibilidade de um equipamento se deslocar a grandes distâncias pela sua própria força, eliminando seu custo elevado e as dificuldades inerentes ao transporte de carretas exigido pelas máquinas de esteira. O que ele está falando aqui? Das vantagens e desvantagens. Então, uma vantagem aqui da máquina de roda tradicional, com pneus, é que ela pode se locomover maiores distâncias sem grandes dificuldades, o que não vai acontecer com a máquina do tipo esteira. Uma máquina do tipo esteira não pode andar no asfalto, porque ela detona todo o asfalto. Então, vai precisar de um custo de logística associado ali. Por outro lado, a tração sobre pneus revela-se deficiente, especialmente na fase de escavação, pois em consequência dos elevados esforços a serem vencidos pelas rodas motrizes, há o risco permanente do seu patinamento. Então, ou seja, ela fica ali patinando, não consegue executar a operação como deveria. Já a esteira, teoricamente, isso diminui muito. Teoricamente não, A gente que vê isso no campo sabe como é diferente e como ela é bem mais robusta, como ela executa com mais facilidade esse tipo de trabalho. Além disso, os terrenos fracos de baixa capacidade de suporte ou seu umedecimento excessivo devido às chuvas causam ainda maiores problemas, chegando mesmo a impedir o trabalho das máquinas de pneus. Nesse sentido, as máquinas de esteira são menos afetadas que as de pneu. Então, dimensionar a máquina para o trabalho correto, para a atividade correta, é um trabalho nosso, de operadores, de engenheiros, de técnicos, olhar e falar, cara, de verdade, aqui essa máquina não vai funcionar. Você vai ter uma perda, vai ficar patinando, vai aumentar o risco. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Esse é o nosso trabalho, Esse é o trabalho do bom operador, do bom técnico, do bom engenheiro. Se precaver, fazer de fato um trabalho preventivo. Em qualquer caso, contudo, as pás carregadoras, por trabalharem diretamente sobre a superfície escavadas, são mais recomendadas para terrenos secos e duros, pois desta forma as esteiras ou as rodas não causam danos à superfície acabada. Então não é para andar no asfalto, mas sim nesses pisos em construção aí. Para selecionar a máquina indicada para um determinado serviço, temos que considerar as seguintes questões. Determinar a produção desejada, esse é um ponto importante. Quanto eu quero produzir? Quanto eu quero avançar aqui na retirada dessa terra, desse solo? Determinar o tempo do ciclo. Quanto tempo eu quero concluir um ciclo? Que ciclo que é esse? Carregar o material, por exemplo, transportar, colocar isso dentro de um caminhão basculante, por exemplo, também pode ser um outro cenário. E eu volto, isso eu fechei um ciclo. Então, quantos ciclos eu quero por hora? Então, um trabalho bem feito, um planejamento bem feito vai levar em consideração esses itens. Na ação de carregamento do material, levamos em conta condições em que esse material se encontra, ou seja, o material solto, compacto duro ou muito duro. Este fator influencia o tempo de enchimento do balde, que aqui nós estamos chamando de concha.
né, ou pá. Na ação de transporte, consideramos a distância e as condições do piso. Na ação de descarregar, nunca nós podemos esquecer da altura necessária para executar essa operação, né? Então, não adianta você ir lá, fazer o carregamento e na hora de você fazer o descarregamento, você não ter pensado nisso, né? O caminhão está numa altura muito alta, não consegue virar isso dentro a carregadeira não consegue virar isso dentro do caminhão. Então, são pontos ali que a gente acaba conseguindo, né, fazer ajustes ali no terreno, até para ajudar nesse sentido também. Mas tem que levar em consideração. Os controles, então aqui bem antigo, né, modelos mais antigos. Alavanca da caçamba, alavanca do braço de levantamento, hoje mais com joystick. Vimos modelos mais modernos aqui no treinamento. Aqui, senhores, só para a gente lembrar, são exemplos, tá bom? Importante você se familiarizar com o equipamento que você aí vai operar. Um modelinho aqui, um outro modelo, né? Então tá aqui os itens, o joystick, o apoio de braço, acelerador, freio, banco, olha lá. Volante, alavanca de deslocamento, joystick, o 2 ali, ó. Então aqui para frente e para trás, muito similar a uma empilhadeira. Pedal acelerador, pedal de freio, assento do operador, painel de instrumentos. Muito cuidado e muito atenção a esse painel de instrumentos, tá, senhores? De modo geral, os métodos são de dois tipos. Então aqui nós vamos falar sobre o carregamento da caçamba, né? Da concha, enchendo a concha da pá carregadeira. O método de penetração da caçamba em forma de arco, eu acho que o mais tradicional, talvez o mais tradicional, pelo menos que eu mais vejo. E o método de penetração em degraus, né? O nome mesmo já diz, mas eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. O operador deve avaliar o tipo de penetração necessária para carregar a caçamba e alterar os métodos, né, conforme os materiais que estão sendo carregados. Aproximar-se lentamente, então aqui no exemplo do arco, né, como que a gente vai fazer essa penetração no solo, né, no material ali em forma de arco. Então aproximar-se lentamente da margem ou monte do material, com a caçamba em posição horizontal com o nível do solo, falando isso anteriormente, e o motor na rotação governada máxima, né? Ou seja, uma rotação alta. Manter o trator em movimento para frente até encher a caçamba. Fazer a caçamba penetrar direto no monte de material. Em seguida, coordenar os movimentos de levantamento do braço da pá carregadeira e de retroinclinação. Então você vai começar a inclinar ela após você ter feito a pega ali do material, né? Enquanto o trator se desloca para frente, então vai ser em conjunto. Se a inclinação para trás for excessiva, a caçamba não encherá por completo. E se for muito pouco, a caçamba carregará demais. Então você vai ter que saber dosar isso. Como que a gente faz isso? Técnica e experiência prática de campo. Aqui tem um exemplo, então a penetração em forma de arco. Então você vê que a pá vem tocando o solo, né? E ela começa a encher, até a quantidade que você deseja. Aí vem a manha, a experiência e a habilidade do operador. Penetração na forma de degraus, né? Então aproxime-se da margem com a caçamba na posição horizontal, com o nível de solo e o motor na rotação governada máxima, né? A rotação alta, fazer a caçamba penetrar direto no monte de material, o máximo possível durante o avanço inicial. Quando a rotação do motor começar a cair, calçar o pedal esquerdo de freio. Trava ela ali para você não voltar para trás. Manter a caçamba na posição horizontal, levantá-la aproximadamente 30 centímetros. Olha só a diferença, vai ficar claro aqui na imagem agora. Movimentar novamente o trator para frente, penetrar mais com a caçamba no monte de material e repetir o ciclo, quantas vezes for necessário, até encher a caçamba. Olha só que legal. Então você vai formando uma escadinha aqui, né? Encostou, freia, eleva 30 centímetros, acelerou de novo, freia e assim por diante. E nós vamos construindo um degrau aqui gradativamente, tá bom? Ainda sobre o uso da máquina, o transporte de carga deve ser efetuado com velocidade compatível com o terreno e a distância a ser percorrida. Então não adianta você acelerar muito, loucamente, e também não adianta você querer andar a meio por hora. Eu brinco nos meus treinamentos presenciais, né? Pergunto, o que é um bom operador? E o pessoal fala, aquele que faz com segurança. Eu tenho que te falar, o bom operador ele faz com segurança sim, mas ele também faz no tempo necessário,
e com a qualidade necessária. Não é simplesmente segurança. Amigo, mas sem engenheiro de segurança, você não deveria prever mais a segurança? Sim, só que para ser seguro eu tenho que considerar esses outros fatores também. Tempo e qualidade. Não adianta eu fazer seguro e não conseguir atender a necessidade da empresa. Então é uma velocidade compatível com a máquina, com o terreno, possível de fazer, né? E nunca, jamais usar a área de segurança do trabalho para fazer corpo mole, para justificar algo que deveria estar sendo feito e não está. Então, quando é um bom operador, ele tem esses 3 pilares: tempo, qualidade e, acima de tudo, a segurança. Despejo da caçamba, né? Então, levante a caçamba à altura suficiente para que a mesma não esbarre nas bordas superiores da carroceria de um caminhão ou silo. Então, ela tem que passar ali a altura do caminhão e virar isso ali dentro. Corte superficial: quando o leito superior da terra for profundo, o operador deverá começar a cortar por camadas. A profundidade de cada corte irá determinar o tipo de solo e a capacidade da caçamba. Então, vamos ter que novamente avaliar caso a caso aí. Uma vez que se tenha enchido a caçamba e se esteja empurrando uma boa carga, retraia a caçamba completamente para trás enquanto continua, todavia, seguindo para frente. Mantenha a caçamba sempre a 35 cm do solo, aproximadamente, enquanto estiver se dirigindo com a carga para o local do despejo. O que fica de lição aqui para a gente? Você nunca vai andar com a caçamba alta, né, acima de 35 centímetros. Não tem por que fazer isso. Até porque com ela alta você favorece a probabilidade de um tombamento. Quando se escavam solos duros, a caçamba deverá ser equipada com dentes de escavação. Quando a caçamba estiver carregada, retraia-o completamente para trás, aproveitando a força máxima de ruptura. Gire parcialmente a caçamba para frente, colocando a lâmina em um pequeno ângulo de corte, né? Olha só que legal, ali a imagem mostra claro, né? Um ângulo de corte, você abrindo ali caminho. Preencha toda a depressão antes de começar o nivelamento. Para nivelar, manobre a máquina para frente e para trás. Então, um operador muito experiente ele consegue fazer isso. Ele usa a máquina não só para carregar as coisas, não só para retirar material, mas ele faz nivelamento, né? Ele consegue deixar plano aquele local. Isso é habilidade que você vai adquirindo com o tempo. O terreno é realizado perfeitamente quando a caçamba é colocada em posição horizontal, com o solo, possibilitando assim empurrar uma grande quantidade de material na direção da parede ou fundação a ser preenchida, né? Então ele vai empurrando ali aquele material de forma mais fácil, mais rápida. Para ciclos de descarregamento mais eficiente, coloque o caminhão perpendicular à borda do monte de material. Aproxime-se a máquina a um ângulo de 45 graus com o caminhão e a borda do monte do material. Como a gente vê no exemplo aqui, né? Então, você ter o equipamento parado ali de forma estratégica, para que a máquina faça movimentos ali curtos e já consiga reposicionar esse material sobre o caminhão. Beleza, senhores? Então aqui fica mais uma aula, mais um módulo aí para você. De continuar o exercício e eu já te encontro aí no próximo módulo. Um abraço.